que tem na água de Manaus? O que os meninos estão bebendo ali? Irmão, eu não faço ideia do que é aquilo ali, velho. Ó, pra quem não sabe, tá rolando um fenômeno... Quanto tempo deve ser isso daí da cena do pessoal do Jiu-Jitsu Manauara? Mas há muito tempo. Mas ultimamente tá bizarro. Não, aí sim. Tá bizarro. Que a galera de Manaus vem e tá sendo um Manaus Supremacy quase, né? Cara, tem uma galera muito forte de Manaus. E assim, ó, sabe o que é? Tem muita gente treinando jiu-jitsu em Manaus. Treinando não só jiu-jitsu, cara, treinando luta em Manaus. Tem muita gente, você não tem ideia. Então, como tem muita gente treinando, tem muita gente, acaba gerando muita gente boa de lá. Quem são os mais pica que vem ali do Amazonas recente? Cara, assim? a gente, Mika, Diogo, Fabrício, o Diego Pato, Meihan, que também é do Amazonas, não é Manaus necessariamente, mas é do Amazonas. Cara, tem mais uma cacetada de gente, cara. Eu vou falar um monte, eu esqueci aqui de um monte de gente, mas, cara, tem muita gente braba lá. E os meninos gostam tudo de treinar sem pano, né? Sem pano, com pano, não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Eu tava comentando contigo, tava ontem na academia do professor Melk. Assim, eu tinha ido na academia do professor Melk uns 3 anos atrás, em Manaus. Eu fui lá em Manaus, do céu. Um calor da porra. Mas, cara, assim, é insuportável, 45 graus. E a galera treinando, saindo na porrada. E eu lá também fui lá de kimono e tal, saí na mão com esse moleque e tudo mais. Beleza. E eu exausto, já não conseguia mais nada. E aí, um molequinho, faixa amarela. Mas um molequinho desse tamanho assim, tio, sou muito teu fã, tio, sou muito teu fã e tal. Tio, treina comigo? Porra, claro, né? Então você tem que ver que agora é adulto e tal, tem que ver com o professor Melk, ele liberou, veio o molequinho. Faixa amarela. Já pediram pra liberar você pra ele, né? Faixa amarela. E, cara, meu irmão, sorte que eu era muito mais forte que ele, né? E deu uma segurada e tal, o moleque, beleza, acabou o rolo ali, ok. Só 2 anos atrás. Ontem... Mentira. Eu estava em Jundiaí, na academia do Melk, quem me aparece? O moleque, já faixa laranja, bem maior. Ô tio. Lá, tio. Esse aí foi a mão no joelho aqui, ó. Porra, não fiz lesão. Porra, e assim, um moleque acelerado, físico, meu irmão, em dia, né, e tal. Já é atleta. É um atleta. Mas de onde vem isso? Que foi que brotou lá em Manaus que... O jiu-jitsu em Manaus, ele é... Assim, ó, teve um Gracie, eu não vou lembrar agora o nome, que ele levou o jiu-jitsu pra Manaus, né? Então lá ele abriu muitas academias em Manaus. Então, assim, tem muita academia em Manaus, Ed, mas muita mesmo. Sim, isso já me falaram. Cara, tem, assim, mais uma cacetada. Cara, o pessoal diz assim, existe o campeão mundial, existe o campeão lá de Manaus, que é o campeão mais foda que tem, é o campeão de Manaus, sabe, cara? Que é muita gente. Você vai fazer um evento lá de jiu-jitsu, cara, ferve, bomba de gente lá pra assistir faixa colorida. Sabe? Não é nem pelos pica da galáxia. São os caras faixa colorida que estão assistindo. Dá muita gente lá assistindo, sabe? Eu vi uma história uma vez, nem sei o quanto que é verdade ou não. Esses mitos que pintam, né? E aí um camarada meu que foi pra lá, treinou lá, ele tava me falando do jeito como a molecada é criada, assim. Então acaba que, tem a mãe que trabalha, não tem muito o que fazer com o filho, às vezes a escola não tem período integral, não tem creche, não tem família. Então acaba que o próprio tatame acaba virando meio que onde deixar o filho. Sem dúvida. Então larga a criança lá 1 da tarde, ela vai dar aula, aí o moleque já é um pouquinho mais velho, ele dá aula para outras crianças, tem a merenda, então às vezes a mãe deixa 1 da tarde, pega 8 da noite, o moleque passa o dia todo respirando jiu-jitsu, que seria o futebol da gente. Sim. Então acaba sendo um fator muito forte, né? Com certeza. Isso lá tem muito. Eu vi isso lá, né? Presenciei. Academia de jiu-jitsu com alojamento, que os caras realmente vivem dentro da academia, moram dentro da academia, horário o tempo inteiro de jiu-jitsu. E como tem muita academia, muita mesmo, cara, é juntar a fome com a vontade de comer, né? E os caras são brabos mesmo, cara. São brabos, assim, são atletas, a maioria, assim, lá em Manaus, né? São todos com feições indígenas mesmo, né? Então, assim, os caras são brabos, bicho. Isso é muito louco, né? É muito louco, muito louco. Porque antes a gente levava muito o Rio como referência, né? E aí foi pra um outro lugar. E assim, em Manaus, o que acontece? Cara, esse boom de internet, esse boom de possibilidade da galera sair de lá e vir pra cá, esse aumento de eventos, né? Pagando dinheiro e tal, também fez com que a gente começasse a observar mais lutadores de jiu-jitsu de Manaus. Antes os caras ficavam onde? Lá. Manaus, tava conversando com o professor ontem, pra sair de Manaus pra vir a Santa Catarina, 10 horas.
de avião. Porque, pô, sai de Manaus, vem pra São Paulo, espera a conexão e tal, vai pra Santa Catarina. Né? Então, assim, era muito difícil os caras saírem. Os caras teriam que fazer... até conversei, ele me falou o seguinte: Jaime, quando eu estava em Manaus, eu tinha lá, sei lá, 60, 70 crianças. Eu tinha que fazer rifa, eu tinha que fazer feijoada, eu tinha que arrecadar dinheiro e tal, um monte de coisa, para que a gente conseguisse levantar uma grana, para escolher 6 atletas, 5 atletas, para escolher um campeonato no ano, para trazer aqui para São Paulo para poder lutar. Não, o preço de uma passagem de avião é o mesmo daqui para Manaus, é o mesmo para Miami. Exato. E aí o que acontece hoje, e aí o que o professor Mel fez? Eu até conversei com ele ontem. Ele disse assim: Jaime, aqui Manaus será a extração. Então eu tenho uma academia lá. Quando o cara estiver despontando lá o moleque, eu tiro ele lá, trago ele para aqui, para Jundiaí. E aí aqui eu formo ele treina comigo, ele vai com poder de um preço mais barato, ele vai poder circular os campeonatos aqui. E aí, consequentemente, ele vai poder ser mais visto e tal, né? Então, assim, é bem legal, cara. Então sempre teve lá, o petróleo sempre teve lá. Sempre teve lá.